Alô galera, eu sou o professor Paulo Felipe, bora para a aula! Alô galera, eu sou o professor Paulo Felipe, vamos para mais uma aula. Aula hoje de função logarítmica. Bora para a aula! O que é uma função logarítmica? Uma função logarítmica pode ser definida como f de x igual a log de x na base a. Esse x aqui também podemos chamar de y. Y igual a log de x na base a. Primeiro vamos identificar os componentes de uma função logarítmica. Nós temos o b, que é o logaritmando, o a é a base e o x aqui é o logaritmo. Existem algumas condições de existência para o logaritmo. O b ele tem que ser maior do que zero e a sua base tem que ser maior do que zero e também diferente de 1. Bom, de uma função logarítmica eu posso ir para uma função exponencial. Então eu posso ir para uma função exponencial. Como é feito? Então se eu tenho log de b na base a, eu pego o b igual a elevado a x. Então a elevado a x é igual a b. Como foi falado, o a na reta numérica aqui representada tem que ser maior que zero, mas não pode ter o valor 1. E o b tem que ser maior do que zero. Uma função logarítmica, ela é o inverso da função exponencial. Então nós temos aqui uma função exponencial, y igual a de x, a elevado a x, com esse a maior do que 1, eu tenho aqui uma função exponencial crescente que passa por 1. Sugerimos que vejam a aula de função exponencial, vai ser de muita importância, a gente vai usar muitos conceitos vistos na aula de função exponencial. Essa aula se encontra na descrição. Então, como foi falado, a função exponencial ela é o inverso da função logarítmica. Então, eu tenho aqui uma reta y igual a x que vai servir como um espelho dessas duas funções. Verde é a função exponencial e a função logarítmica vai rebater nesse espelho e a sua função vai ter essa cara aqui, passando agora pelo 1 do x. Essa é a função y igual a log de x na base a. Mais um pouco de função logarítmica. Numa função logarítmica, o x pode assumir valores positivos, mas o x ele nunca assume o valor zero. A função logarítmica, ela é uma assíntota ao eixo y. Quer dizer que o x vai tendendo a zero, mas nunca assume o valor zero. Seja essa função crescente, quando a função logarítmica vai ser crescente? Quando o a da função logarítmica for maior do que 1. Seja essa função decrescente. Então ela não toca no y, por isso eu não tenho o zero para x. Uma função decrescente, analisando da esquerda para a direita, à medida que eu aumento o x, o y diminui. Então aqui eu tenho uma função decrescente, essa função vai ser decrescente quando a base desse logaritmo for maior do que zero e menor do que 1. Já os valores de y são os reais. Aqui nessas funções podemos observar que o y pode assumir valores negativos, pode também assumir valores positivos. Então a imagem dessa função são os reais, inclusive o zero. A função logarítmica corta o eixo x no 1. Então esse ponto aqui é 1 para x e 0 para y. Então a imagem da função está no domínio dos reais.
E o domínio dessa função são os reais positivos e asterisco, que não pode ser zero. Vamos fazer então, vamos ver a parte algébrica e a parte no gráfico da função logaritmo. Vamos calcular uma função logarítmica. Y é igual a log de x na base 2. Y é igual a log de x na base 2. Então isso aqui pode ser reescrito como log de x na base 2 é igual a y. Então vamos calcular. Vamos atribuir valores para x para encontrar o valor de y. Como aqui a base é 2, fica mais fácil se eu atribuir valores que sejam múltiplos ou divisores de 2. Vai facilitar os cálculos. Então vamos lá. Para x igual a meio, então no lugar do x da função eu vou colocar meio. Ficará log de meio a base 2 é igual a y. Aplicando a regra vista anteriormente, como é que é a regra? Eu vou pegar o 2 e vou elevar a y. Então vai ficar meio é igual a 2 elevado a y. Para resolver uma equação exponencial, eu preciso deixar na mesma base. Aqui o 2 está no denominador e o expoente dele é 1. Vimos na aula de função exponencial que eu posso trocar do denominador para o numerador, bastando trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 2 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a y. Quando eu tenho bases iguais, eu posso igualar os expoentes. Então sempre este é o caminho, igualar as bases. Aí eu posso dizer que y é igual a menos 1. Então, para x igual a meio, o meu par ordenado, a minha coordenada é meio para x e menos 1 para y. Vamos calcular agora para 1/4. Vai ficar log, então no lugar do x, 1/4 na base 2 é igual a y. Aplicando a definição, 1/4 é igual a 2 elevado a y. Podemos deixar na mesma base. Sabemos que 1/4 é 1 sobre 2 ao quadrado, pois 2 ao quadrado é igual a 4, igual a 2 elevado a y. Mudando o 2 ao quadrado do denominador para o numerador, vai ficar 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a y. De novo, como as bases são iguais, eu terei que y é igual a menos 2. Então, para x igual a 1/4, eu terei y igual a menos 2. Vamos jogar agora para o valor 1 para x. Vai ficar log de 1 na base 2 é igual a y. Então, aplicando a regra, vai ficar 1 é igual a 2 elevado a y. 1 pode virar base 2? Pode. 2 elevado a 0 é 1, que é igual a 2 elevado a y. Como as bases são iguais, y é igual a 0. E agora, para o valor 2, log de 2 na base 2 é igual a y. Quando o logaritmando é igual a base, ele dá 1. Mas podemos resolver da mesma maneira. 2 é igual a 2 elevado a y. Qual é o expoente do 2? 1. Então, teremos que, como as bases são iguais, o nosso y é igual a 1. Então, para x igual a 2, y é igual a 1. E no de cima aqui,
para x igual a 1, y igual a 0. E agora para 4 para x vai ficar log de 4 na base 2 é igual a y. Aplicando novamente a regra, 4 é igual a 2 elevado a y. 4 é o mesmo que 2 ao quadrado, colocando a mesma base. É igual a 2 elevado a y. Como igualamos a base, podemos igualar os expoentes. Y é igual a 2. Então, para y igual x igual a 4, y igual a 2. Então, galera, o que vimos até agora? Vimos a função logarítmica e vimos agora a parte algébrica. Como calcular, como sair de uma função logarítmica e chegar numa função exponencial para eu descobrir o seu valor. Agora, nós vamos plotar esses valores no gráfico. Bora para a aula. Plotando no gráfico, temos o primeiro valor para x igual a meio, y igual a menos 1. Então, os valores negativos do y, menos 1, menos 2, x igual a meio, y igual a menos 1. Temos um ponto aqui. Qual é o segundo ponto? É x igual a 1 quarto, y igual a menos 2. 1 quarto para x, menos 2 para y, mais um valor. Terceiro ponto, x igual a 1, y igual a 0. Característica da função logarítmica, vai cortar o x no 1. Quarto ponto, x igual a 2, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 1. O nosso último ponto, para x igual a 4, y igual a 2. X igual a 4, y igual a 2 está aqui. X igual a 4, y igual a 2. Com isso, podemos traçar o nosso gráfico. Então, assinto está o eixo y, nós vamos traçar a nossa função exponencial log de x na base 2. Vamos calcular agora um exemplo diferente, log de 10.000. Uma coisa importante a ser dita, quando a base ela não está escrita, ela está subentendida, quer dizer que ela vale 10. Então, isso aqui é log de 10.000 na base 10. Quero saber o valor. Quero saber o valor? Posso chamar de x, por exemplo. Aplicando a regra, 10 elevado a x é igual a 10.000. Como resolver uma equação exponencial? Colocando na mesma base, 10 elevado a x, 10.000, como já vimos, é 10 à quarta. Com isso, meu x é igual a 4. Então, galera, o que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós aprendemos a calcular o valor de um logaritmo e vimos também esse logaritmo, como ele fica no gráfico. Como ele fica no gráfico, foi calculado. Vimos que esta função aqui, à medida que o x aumenta, o y também aumenta, ela é crescente. Já dá para saber que ela é crescente, porque o valor da base é 2. Como a base é maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Se fosse entre 0 e 1, a função seria decrescente. Vimos os valores que x pode assumir. Ele não pode assumir o 0, e só assume valores positivos. E a imagem da função é o conjunto dos números reais. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Até a próxima aula.